Um exemplo de ataque de captura de pacotes, ou seja, utilização de sniffers para obtenção de informações sensíveis, é, por exemplo, quando se utiliza o protocolo FTP. Então, o FTP é um protocolo de transferência de arquivos. Ele não é seguro porque as informações de credencial, nome de usuário e senha, elas trafegam na rede sem cifragem, sem criptografia. Então, o uso do FTP ele não é aconselhável, a não ser que seja o FTP aquele anônimo, um FTP público. Então, hoje, as soluções de transferência de arquivos devem ser em cima do SFTP, que opera utilizando o protocolo SSH, então utiliza a criptografia no processo de autenticação e no processo de transferência em si. Mas enfim, o FTP clássico, esse sem criptografia, ele funciona através da rede para transferência de arquivos e eu tenho um FTP instalado aqui, eu vou realizar a captura então dos pacotes da rede para acessar esse FTP, principalmente no que diz respeito a credenciais. Então eu vou vir aqui no Wireshark, né, vou capturar nessa placa de rede e vou dizer que eu quero capturar os pacotes para 192.168.25.232, que é a máquina que tem o servidor de FTP instalado. Então eu vou iniciar a captura de pacotes e agora eu vou realizar uma sessão de FTP para essa máquina. Então FTP 192.168.25.232. Tá lá, já estou capturando os pacotes. Vou colocar aqui o nome do usuário, vou colocar usuário, né? E aqui senha forte, vai ser minha senha, tá? 1, 2, 3. Nossa, vamos lá. Tá? Transmitir senha, ok. O login não funcionou, sai fora. Muito bem. Bom, o que um atacante teria capturado nesse exemplo, né? Ele captura todo. Ó, aqui está a senha, né? Aqui está o nome do usuário. Então, ele captura todo o tráfego entre as duas máquinas, entre o cliente e o servidor. Se eu for aqui no Wireshark e pedir para ele interpretar somente o PDU, né, o Protocol Data Unit de aplicação, ou seja, somente os dados de aplicação entre cliente e servidor, ele vai me fornecer então todas as strings passadas entre essas duas estações e eu vou ter aqui então o nome de usuário e senha. Então, um atacante que intercepta uma comunicação FTP que requer autenticação, ou seja, que requer que o usuário informe o usuário e senha, esse atacante, se os pacotes passarem pela máquina dele, ele vai conseguir obter essas informações. Um outro exemplo seria a utilização da mesma técnica, porém para capturar informações de sites. Então, esse aqui, por exemplo, é um servidor de e-mail que não é um web e-mail, né, que não utiliza criptografia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou interromper aqui. Deixa eu limpar. Vou fazer o seguinte: eu quero capturar TCP porta 80 e host. Aí eu vou botar o IP desse servidor. Ok, estou capturando o tráfego. E agora, sendo um servidor de e-mail, né, vou colocar aqui e-mail usuário, né, @ emailserver.com, sei lá. Senha, vou botar mesmo, senha forte 123. Pedir o login. Então, obviamente que ele vai me dar um erro e não funciona.
Um outro exemplo, então, seria uma página web, né? Aqui eu tenho um webmail, né? Então eu vou capturar aqui TCP porta 80, né? Para capturar a web. Ok. E aqui eu vou colocar, então, nesse webmail, usuário @email server. Aqui vou colocar a senha forte 123. Fazer o login. Então o atacante, então, que está no meio do caminho, capturou esse tráfego, né? Se eu colocar aqui mesma estrutura, follow TCP stream, ele vai me dar aqui toda a comunicação entre cliente e servidor, nome, usuário e a senha forte 123. Então, da mesma maneira que o FTP, uma comunicação web não criptografada, né, vai ser capturada e pode ser interpretada, então, pelo atacante. Em relação ao spoof, um atacante poderia, por exemplo, falsificar uma resposta de DNS feita por um cliente. Ou seja, o cliente pergunta por um determinado nome e o atacante informa que aquele nome está num IP que não é o verdadeiro. Isso pode ser feito através, por exemplo, da falsificação de respostas de um servidor de DNS. Mas uma maneira mais simples de se fazer isso é através do envio de um software malicioso ao alvo, pode ser um anexo de e-mail ou alguma coisa assim, que altera o arquivo hosts dele. Então, como é que funciona a alteração de arquivo hosts? Vamos fazer um exemplo aqui. Então, vamos pegar aqui o IP do Google. Então, o Google está nesse IP aqui, 177.99.199.114. Muito bem. Vou guardar esse IP aqui. Vou imaginar que o software do atacante vou rodar aqui o bloco de notas como administrador. Eu preciso ter privilégio de administrador para fazer a alteração que eu vou fazer no arquivo de hosts. Então, o software do atacante vai alterar o arquivo hosts, né? Esse arquivo hosts está no disco local, Windows, System32, drivers, etc. Todos os arquivos, está aqui, hosts. Então, esse aqui é o arquivo de hosts. É aquele arquivo que no começo da internet possuía toda a resolução, né? Todos os IPs e nomes ficavam nesse arquivo. Então, não existia um sistema distribuído de resolução de nomes, não existia servidores de DNS. Esse arquivo continua existindo em todas as máquinas e antes de se fazer uma consulta de DNS a um servidor de DNS local, o computador verifica se o nome que ele quer resolver não está nesse arquivo. Então, se por exemplo eu adicionar aqui uma linha dizendo que 177.99.179.114, ou seja, o IP do Google equivale a www.poa.ifrs.edu.br. Estou dizendo para a máquina que esse endereço está nesse IP aqui, né? Então, vou salvar. E agora, quando eu abrir aqui o navegador e colocar www.poa.ifrs.edu.br, ele não vai resolver esse nome, ele vai então direto para aquele IP. Então ele vai abrir a página do Google. Então eu poderia, como atacante, eu poderia criar um site que é um clone do site do Instituto Federal e colocar nessa máquina para que ela acesse o IP do clone e não o IP do servidor real. Então eu posso colocar, por exemplo, um clone de uma loja ou um clone de um site de banco e fazer com que o meu alvo, ao invés de acessar o site verdadeiro, vá acessar então o site clone que fica nesse IP falso, né, nesse IP que eu alterei no arquivo de hosts. Então essa é uma forma de se realizar um spoof. Vocês podem imaginar que ataques de man in the middle podem iniciar assim. Então o atacante diz que www.ubanco.com.br está no IP do atacante. Então o navegador vai se conectar com esse IP do atacante. O IP do atacante então inicia todo aquele processo de man in the middle. Tudo isso porque uma resolução de nomes, né, foi falsificada, foi forjada, foi feito um spoof na resolução de nomes. Nesse caso, através do arquivo de hosts.
Então, aumentando a complexidade, a gente pode testar agora outras técnicas de ataque através da rede local. Então, essas técnicas são técnicas de falsificação de identidade. Então, o que o atacante quer? O atacante quer ficar no meio do caminho entre o alvo e a internet, no caso, entre o alvo e o roteador. Como é que ele faz isso? Ele envia informações para o alvo, se fazendo passar pelo roteador, de forma que o alvo, ao invés de enviar as informações para o roteador, envia as informações diretamente para ele. A técnica para conseguir fazer isso é um ataque de ARP spoof, falsificação de pacotes ARP. Ou seja, o atacante informa para o alvo que o endereço IP 192.168.25.1 está na placa de rede dele. Dessa forma, sempre que o alvo for mandar algo para a internet, vai mandar para o MAC address do roteador, no caso, para o MAC address, né, do atacante. Então, esse ataque permite, por exemplo, que o atacante capture pacotes, utilizando um sniffer, de um alvo, mesmo estando em uma rede com switch. Né? Então, algumas pessoas acreditam que a utilização de switches impede ataques de captura de pacotes, porém, se o atacante realizar um ARP spoof, né, uma falsificação de quadros ARP, ele consegue, então, ficar no meio do caminho entre o alvo e o roteador. Né? Bom, a partir do momento que ele consegue isso, que ele consegue ficar no meio do caminho entre o alvo e o roteador, ele pode então realizar outros ataques, como falsificação de DNS ou DNS spoof, man in the middle e assim por diante. Então vamos ver como é que o atacante consegue ficar no meio do caminho entre o alvo e o roteador. Então nós temos aqui o alvo 92.168.25.62, o atacante é o 25.116 e o roteador e DNS é o 25.1. Então aqui nós temos o nosso alvo, né? Aqui, o 25.62. Né? Nesse momento ele está navegando, né? Tá tudo certinho, a máquina está funcionando. Muito bem. O nosso atacante agora. Bom, o nosso atacante, primeiro, precisa... Vamos limpar o firewall dele para que ele não tenha regra nenhuma. Então, o firewall está todo com accept e sem regra nenhuma. Então, o firewall está liberado. Primeiro, o atacante ele vai precisar, então, se fazer passar pelo roteador, ele vai ter que redirecionar, ele vai ter que ser um roteador ele. Né? Então, para que ele seja um roteador, a gente precisa colocar aquela regra, né, aquele caractere 1 dentro do proxysnet IPv4 IP forward. Então agora o nosso atacante ele também é um roteador. Como existem dois roteadores no mesmo enlace, por padrão o Linux envia pacotes de redirecionamento para uma estação que usa ele como roteador, se ele detecta que existe um outro roteador melhor na rede. Então são pacotes de redirecionamento. Nós não queremos que essa máquina envie pacotes de redirecionamento. Então nós precisamos desabilitar o envio de redirects. Que mais? Bom, acho que agora nós já podemos fazer a falsificação do roteador, fazer a falsificação de ARP. Então, antes, essa máquina então aqui é o alvo, ela está funcionando tudo, muito bem. Vamos pegar aqui o prompt. Eu quero o seguinte. Primeiro, ela está na internet, ok. E ela assume, né, que o endereço 92.168.25.1 está no endereço físico 06.0C.C3 5E E6 20, que é o endereço físico do roteador. O que nós vamos fazer é trocar essa informação aqui remotamente. O atacante vai mandar um ARP dizendo que o 92.168.25.1 está na placa física dele. Como é que ele faz isso? Ele tem um software, né, DSNIF, que é um pacote DSNIF que possui esse software chamado ARP Spoof, onde eu digo que o meu alvo é o 92.168.25.62 e que eu quero me fazer passar por o 92.168.25.1.
Então, nesse momento, o atacante está enviando pacotes de resposta ARP, mesmo sem a pergunta, mesmo sem o ARP request. Ele manda ARP reply, o que a gente chama isso de gratuitos ARP. Né? Ele manda para o alvo dizendo que 192.168.25.1 está nesse endereço MAC. Então, agora, se nós executarmos de novo o comando, aí está lá, ó, esse aqui era o antigo, agora ele assume que o 192.168.25.1 está em 5C514F4D0E D6, que é a placa de rede do atacante. Então, nesse momento, né, a estação, ao invés de mandar os pacotes para o roteador, ela pensa que está mandando para o roteador, mas como esse envio é feito a nível de enlace, ou seja, por MAC address, ela está mandando para a placa de rede do atacante. Ela continua navegando, né? Então, continua navegando, porém agora esses pacotes estão todos passando pelo atacante. Se o atacante rodar um sniffer, ele vai capturar esses pacotes. Né? Então, esse ataque aqui, né, forçar a passagem pelo atacante, a gente já fez agora. Né? O que eu posso fazer? Bom, eu posso agora falsificar respostas de DNS, por exemplo. Eu posso fazer com que cada vez que o alvo vai enviar uma requisição de DNS, que ele encaminharia para o roteador, como ele encaminha para o atacante pode então bloquear essas respostas de DNS e ele responder para o alvo. Então, como é que a gente pode fazer isso? Né? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu quero que cada vez que o alvo digite www.banco.com.br, eu quero que ele seja direcionado então para o site do Instituto. Então, primeiro, banco.com.br não existe. Tá. Aqui está o IP do Instituto. Então, eu vou criar um arquivo onde eu vou dizer que esse IP equivale a www.banco.com.br. Muito bem. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso impedir que requisições de DNS passem pelo atacante e cheguem até o DNS de verdade. Então, eu vou fazer o seguinte, iptables, vou adicionar na forward, que requisições UDP porta 53, eu vou realizar um drop. Então, eu não deixo requisições de DNS. A partir de agora, a máquina não consegue mais, o alvo, né, não consegue mais navegar, porque ele não vai mais conseguir resolver nomes. E eu realizo o spoof, dizendo, olha, utiliza esse arquivo aqui para realizar o spoof. Então, a partir de agora, o meu atacante está aguardando requisições na porta 53. Bom, como é que o alvo se comporta? Vamos abrir aqui um novo prompt. Então, se eu colocar agora ping www.banco.com.br, quem vai responder isso é o atacante dizendo, olha, banco com BR é 200.132.50.12. Se a gente for ver o atacante aqui, ó, ele já viu que essa máquina, né, fez a requisição e ele que respondeu. Então, se agora o alvo digitar www.banco.com.br, né, ele vai ser então direcionado para o site do Instituto. Então, observem que eu não realizei nenhuma intervenção na máquina do alvo. Né? Simplesmente o atacante, pelo fato de estar no mesmo enlace, ele consegue enviar pacotes para o alvo e o atacante tendo conhecimento em cima do protocolo ARP, ele aproveita esse conhecimento que ele tem para enviar um gratuitos ARP, para se fazer passar pelo roteador e para ficar no meio do caminho entre o alvo e o roteador, né? E a internet. E aí, ficando no meio do caminho, ele pode falsificar respostas, ele pode gerar tráfego, ele pode fazer o que ele quiser, né? Porque o tráfego está todo passando por ele. Então, esse é o início, por exemplo, de um ataque man in the middle, né? Onde o atacante agora diria que www.banco.com.br é o IP dele mesmo, né? E ele teria o certificado falso, enfim, ele realiza agora o ataque do man in the middle.